Salve amigos do canal, sextou aqui no Detetive Vascaínos, quase tudo pronto para a estreia do Vascão no Brasileirão. Caldeirão lotado no final de domingo para acompanhar a caminhada do Vasco em mais um campeonato brasileiro. Foram 3 semanas de intensos treinamentos, correções, mudanças e agora chegou a hora da verdade. É hora de botar os pingos nos is e vamos começar o aquecimento para essa partida a partir de hoje, trazendo aqui as últimas informações do Vasco e do Santos desta sexta-feira. Mas antes, aquele pedido especial, né? Me siga aqui na plataforma, nas minhas redes sociais, mostre que você gosta do meu trabalho, deixa o like, compartilhe e me acompanhe até o final desse vídeo. Vem comigo nessa e mais uma jornada. Bom, meus amigos, depois de cerca de 3 semanas longe das partidas oficiais, o Vasco volta a campo neste domingo à noitinha para sua estreia no Campeonato Brasileiro. Pega o Santos, desfalcado de Neymar, é verdade, mas com peças bem diferentes da época em que acabou indo para a Série B. Durante esse tempo, foram treinamentos intensos no CT Moacir Barbosa, comandados pelo Fábio Carilli, que usou o tempo livre para buscar correções, ajustes e criar novos mecanismos táticos, recuperar os jogadores lesionados e principalmente adaptar os novos reforços que chegaram ao clube na reta final do Campeonato Carioca. O saldo da comissão técnica é que foi extremamente positivo esse período, muito embora nos jogos treinos, quando os titulares foram acionados, os mesmos não tiveram um bom rendimento contra equipes menores, como o Maricá e o Boa Vista. Mas há um entendimento de que a situação foi importante até para identificar os erros da equipe e escalar as peças certas para esse novo desafio na temporada. Em São Januário, o objetivo é não derrapar em casa, buscar os 3 pontos para que o time possa atuar fora de casa com mais tranquilidade, né? E evitar assim a corda no pescoço. Óbvio que toda estreia gera ansiedade, um certo nervosismo, a toda aquela pressão vinda das arquibancadas, né? Mas o Carilli quer o seu time se impondo sobre isso, né? E fazendo o dever de casa. Não passa pela sua cabeça, né? Deixar pontos no meio do caminho quando o time jogar em São Januário. Além do mais, a vitória seria um certo incentivo, né, nesse reinício de temporada, já que na próxima semana o time embarca para o Peru, onde vai estrear contra o Melgar, líder do campeonato local pela Sul-Americana. E dentro desse contexto, o técnico Carilli realizou hoje seu penúltimo treino visando a partida de domingo. Amanhã fecha a preparação, mas podemos dizer que o time está praticamente escalado. Não restam muitas dúvidas na cabeça do Carilli, que ao que parece encontrou a sua formação ideal para essa estreia. Dos últimos reforços contratados, 3 estarão em campo. São eles o zagueiro Maurício Lemos, os atacantes Benjamin Garré e o Nuno Moreira. Juntam-se a eles, como novidades, a volta do Felipe Coutinho, que só começou a treinar em campo nesta semana, já que vinha lesionado desde a última partida contra o Flamengo, onde sentiu aquele problema no músculo. Por outro lado, o volante Tietê, que era apontado como um favorito para retornar à volância do time, deve ser relacionado e seguir no banco. Ele ficou muito mais tempo fora do que o Coutinho e há um entendimento que não se pode queimar etapas com o jogador devido ao seu problema lá crônico. Para o seu lugar, como informei ontem, provavelmente Paulinho tomará o seu posto. O Carilli testou o Souza, testou o Cocão, testou o Esforça, o Jair, mas o Paulinho deve ser confirmado amanhã após o treino, né? Um jogador mais agudo, um jogador que tem uma boa pisada na área e tem também um bom chute, uma boa chegada. E o Carilli vê o Paulinho como uma peça importante nessa sua nova engrenagem. O time que treinou ontem e voltou a treinar hoje e tem tudo para ser confirmado amanhã para o jogo de domingo é o seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, o Maurício Lemos e o Lucas Piton, o Hugo Moura, o Paulinho, o Coutinho, o Nuno Moreira, Garré e Verratti. Como vocês puderam observar, as novidades no time devem ser as entradas do zagueiro Maurício Lemos, que desbancou o Lucas Freitas, o Paulinho, que superou o Tietê, e a grande surpresa de última hora, né, o argentino Garré, que nos últimos dias acabou tomando a frente do garoto Ryan, que até então tinha toda a confiança do técnico Fábio Carilli e apontado como possível titular. E aí, se confirmar essa equipe está de bom tamanho, como você avalia essa formação, meus amigos? Então, comente aí abaixo do vídeo. Bom, eu amanhã pretendo trazer um setorista aqui que cubra o Santos para poder nos atualizar com as últimas informações sobre o nosso adversário de domingo, até para a gente situar você, torcedor, com informações até oficiais.
Mas vamos falar hoje um pouquinho sobre o Peixe, né? Já que há informações chegando da Vila Belmiro, que além do Neymar, né, outro jogador que deve ficar de fora desse jogo, o baixinho Soteldo, venezuelano, não treinou com a equipe nem ontem, nem hoje, por conta do desgaste físico, já que atuou 90 minutos lá na partida entre Venezuela e Peru, na última terça, e há uma tendência dele ser preservado. Virou dúvida. Amanhã, pela manhã, no último treino, antes da viagem para o Rio, a gente vai ter essa confirmação. Já o seu companheiro, o volante Tomás Ricon, que também defendeu a Venezuela nas eliminatórias, porém participou assim de apenas 15 minutos desse jogo contra o Peru, ele treinou normalmente e deve então ser relacionado aí normalmente. Desse atual time do Santos, meus amigos, podemos destacar que do meio para frente a equipe tem um seu maior forte, né, já que conta com atletas de um maior renome, né, como Barreal, Rollheiser, Soteldo, o Guilherme e o Tiquinho Soares. Então, portanto, o Vasco tem que ter bastante atenção com essa turma. Até porque são jogadores que num contra-ataque podem decidir uma partida. O Vasco já sentiu na pele isso com o próprio Soteldo, né? E o próprio Guilherme no Santos também vem fazendo boas partidas aí. Tem o Tiquinho Soares, que é um cara com boa presença de área, por pior fase que possa estar passando, né? No Botafogo chegou até ir para o banco de reservas antes dele se transferir para o Santos. Mas é um jogador perigoso, então, e o Vasco a gente ainda tem uma certa desconfiança sobre esse miolo de zaga, sobre esse sistema defensivo. A gente vai ver na prática isso neste domingo, mas tem que ficar atento com esses jogadores aí, porque são atletas perigosos e podem decidir uma partida numa bola. E o Vasco não pode perder pontos em casa, né? O Vasco tem que priorizar essas vitórias em casa, justamente para poder ter uma gordura para queimar mais à frente e justamente poder aí ter uma leveza maior, né, atuando fora de casa, buscando um pontinho ou outro e aí galgando aí lá nas cabeças. Bom, para fechar esse boletim, uma notícia boa e outra ruim. A boa é que o Sub-20 do Vasco goleou hoje o Flamengo pelo placar de 5-0 mesmo, meus amigos. Um total atropelo. Foram 2 gols do GB, um do Lucas Zuccarello, um do Bruno Lopes e outro do Juninho. A má notícia é uma possível lesão do garoto GB, que teve uma má sucedida transferência recente aí para a Turquia, né? Porque não passou nos exames médicos. O atacante virou uma preocupação do Vasco, já que deixou essa partida no segundo tempo com dores no joelho direito. Ele será avaliado amanhã, mas está sentindo muitas dores no local e aí, com isso, está sendo até medicado. Tomara que não tenha correlação com aquela lesão que falavam aí que poderiam ter fins cirúrgicos. Bom, meus amigos, vamos aguardar. É isso, tô indo. A você que me acompanhou, meu muito obrigado. Um grande abraço, amanhã tamo junto de novo. Até lá!